Estamos de regresso com o programa Consultório, mais uma vez esse espaço em direto dedicado à sua saúde e bem-estar. Já sabe que vamos ao encontro das suas dúvidas, portanto, depois queremos ouvir também aqui em direto a sua chamada relacionada então com a sua questão relacionada com a especialidade urologia, porque vamos aqui falar de cancro da próstata, um dos tumores mais frequentes no homem. Para se inscrever deve marcar o número de telefone 22 508 3297, mas tem também à sua disposição o endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Portanto, se hoje quer falar com o nosso médico convidado, que vou apresentar já de seguida, trate de se inscrever através deste número, mais uma vez 22 508 3297. Tem também à sua disposição o endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Quem o vai ajudar é o Dr. Pedro Nogueira da Silva, médico urologista no grupo Trofa Saúde. Sr. Doutor, muito obrigada por estar aqui connosco no consultório. É um gosto recebê-lo. Muito obrigada. Sr. Doutor, vamos falar, portanto, de cancro da próstata, que começa, na maioria dos casos, por ser uma patologia assintomática. E temos logo aqui um tema... Um dilema. Com muitos tópicos de conversa, Isso. exatamente. Sim, na verdade o cancro da próstata é uma doença, como disse, é o cancro mais frequente no homem, se excluirmos a pele, afeta muitos homens, e sendo uma doença de envelhecimento, a tendência, contando que a nossa população em Portugal está a envelhecer, será aumentar. Claro. Na verdade, essa é uma confusão frequente dos doentes, ou das pessoas que nos procuram, que é, estou a urinar menos bem, ou tenho este sintoma, levanto-me de noite, então posso ter um cancro da próstata. E, na verdade, o que nós sabemos é que a maior parte dos cancros da próstata são perfeitamente assintomáticos. E, por isso, dependem de uma pesquisa ativa para sabermos se o doente tem ou não tem, nomeadamente através da determinação do PSA, que é uma análise fácil de fazer, faz uma análise ao sangue e nós conseguimos, assim, detectar a maior parte dos cancros da próstata. É evidente que depois temos outra parte do diagnóstico, o toque retal, por isso aquele exame que mete medo aos homens, que se é uma coisa simples, indolor e que nos também traz alguma informação. E o nosso padrão de diagnóstico baseia-se nisto: PSA, toque retal e depois uma conversa com o doente, percebermos quais são os riscos, quais são os fatores de risco, se o doente pretende que se continue com o diagnóstico, e quais são as vantagens de termos um diagnóstico mais antecipado ou um diagnóstico mais tardio. No cancro da próstata não há um verdadeiro rastreio. Há aquilo que nós chamamos um rastreio oportunista. Nós fazemos a pesquisa, se o doente concordar, sempre que venha ao médico. Muito bem. Portanto, os senhores não devem só fazer este exame quando têm sintomas. Sim, os doentes devem fazê-lo por rotina. Por rotina? Por rotina. Por isso, a partir dos 50 nos homens sem fatores de risco, eu já digo quais são os fatores de risco, e a partir dos 45 nos homens que têm fatores de risco. Claro. Por isso, assim, os principais fatores de risco são a idade, por isso, à medida que ficamos mais velhos, o risco é maior. Sim. A raça negra, o indivíduo de raça negra tem mais risco de cancro da próstata, e a história familiar. E estes são os três principais fatores de risco. Por isso, quem tem o pai, o avô, um irmão, um tio direto com cancro da próstata tem um risco aumentado, e também muitas vezes tem algum risco aumentado quem tem, por exemplo, a mãe com cancro da mama e uma irmã com cancro da mama, porque no fundo são, eu vou-lhes chamar primos, são tumores primos que partilham alguma genética comum, se assim se pode dizer, e por isso é um risco aumentado, e esses homens devem procurar ajuda mais cedo. Por isso, nesses casos, 45 anos, a partir daí 50, sendo que há uma tendência cada vez mais atual para se começar com este diagnóstico um bocadinho mais cedo ainda, por isso 40 e 45, o que era antigamente 45 e 50, mas seguindo o livro, 45 e 50 anos. E há essa sensibilidade por parte dos homens em fazer esse exame? Eu acho que há cada vez mais essa preocupação, ou seja, temos cada vez mais homens que nos procuram porque querem fazer o despiste do risco de ter cancro da próstata, e já vêm com o seu PSA feito para saber, ok, qual é o risco que eu tenho, se é um risco elevado, se é um risco baixo, porque risco, na verdade, toda a gente corre. Claro. Portanto, pode ser uma doença silenciosa, mas também pode dar sintomas, não é? Sim, pode dar sintomas. Eu diria que é o doente que nós não queremos ter. Ou seja, é evidente que eu não posso dizer que um doente que tem um padrão miccional, vou dizer normal, que começa a ter alguns sintomas, levantar de noite ou urinar mais vezes, não possa ser um sinal precoce de cancro da próstata. Porque é que eu digo que é um daqueles sintomas que nós não queremos ter? Porque a maior parte dos doentes que nos procuram porque têm sintomas associados com o cancro da próstata, tem uma doença muito avançada, e por isso uma doença em que nós já vamos sempre um bocadinho tardiamente, com tratamentos nem sempre com o potencial curativo dos tratamentos com o diagnóstico mais precoce, e por isso já não podemos às vezes ajudar tanto quanto gostaríamos de ajudar se a doença for detectada numa fase precoce. Claro. Por isso esse é o caminho, é fazer a detecção precoce da doença. Quanto mais precoce for, por norma mais localizada nós conseguimos
ter a doença. E quando eu digo mais localizada, é não só ser mais pequena, nós sabermos exatamente onde é que essa doença está. Cada vez temos mais meios para isso. Recorremos à ressonância prostática, é um exame fundamental atualmente no diagnóstico de cancro da próstata, porque nos diz, dentro da próstata, onde é que está a área que possa ser suspeita. Pronto. E depois o que fazemos normalmente é fazer biópsias dirigidas exatamente àquela área suspeita, que nos pode identificar, dizer assim, dentro daquela próstata, aquela castanha, maçã, o que lhe quiser chamar, pequenina, temos ali uma área periférica, direita, com 2 centímetros ou 1 centímetro, e que vamos picar. E ali que está a doença, que depois também nos abre portas no tratamento. Nos tratamentos, nomeadamente, menos invasivos. E nós falamos muito sobre a importância da detecção precoce, certo. E no caso do cancro da próstata é esse o seu benefício, não é? Tentar localizar precisamente essa área, como nos estava a explicar. O diagnóstico precoce o que nos permite é ter uma doença menos grave, menos extensa, mais localizada. E por isso também podermos adaptar o tratamento a essa doença. Nós, no cancro da próstata, não quero entrar muito em discussão científica para não ser muito Claro, difícil. claro. Eu acho que vivemos um dilema atual. Nós, se calhar, iniciamos o século XXI ou fins do século XX com aquela ideia de que tínhamos que fazer PSA aos homens todos, fazer biópsia aos homens todos e diagnosticar todo o cancro da próstata. Atualmente, nós temos a doença um bocadinho dividida. Ou seja, nós temos, eu vou-lhe chamar aqui 2 grupos de cancro da próstata. A doença que nós chamamos não clinicamente significativa, que é a doença que existe no homem, que tem muito baixo risco, que provavelmente nunca lhe vai fazer mal, e eu vou chamar a doença que nós não queremos diagnosticar, porque é a doença que, no fundo, transporta um estigma para o doente. Eu tenho um cancro da próstata, e chega à minha consulta, às vezes acontece que tem um cancro da próstata, e eu digo, olha, se eu tenho um cancro da próstata, mas esqueça, esta é uma doença que nunca lhe vai fazer mal. Ou seja, não tem que fazer um tratamento. Não tem nestes doentes que fazer um tratamento. E nós temos um artigo muito recente deste ano, já de abril de 2023, numa das maiores revistas de impacto médico, o New England Journal of Medicine, que o que fez foi, durante 15 anos, foi comparar 3 grupos de tratamento. Doentes que fizeram vigilância ativa, doentes que foram operados ao cancro da próstata e doentes que fizeram radioterapia. Por isso, doentes que pura e simplesmente foram vigiados, doentes que fizeram cirurgia e doentes que fizeram radioterapia. E a conclusão que chegaram ao fim de 15 anos foi: não há diferença na mortalidade pelo cancro da próstata. Claro, é certo que isto não... Pronto, estou aqui a levar isto à risca e tem que se interpretar os grupos, conforme, mas o grosso, o sumo deste artigo diz-nos isso. É, calma, temos um cancro da próstata, calma, vamos avaliar isto com calma e, se calhar, às vezes, vigiar pode ser a melhor opção. Claro. Sim, isso deve ser difícil de explicar às vezes para alguns senhores. Às vezes é muito difícil de explicar na medida em que, como lhe digo, temos um estigma muito grande de eu tenho um cancro da próstata, então, ou tenho um cancro, então tenho uma doença que me vai conduzir fatalmente à morte em 2, 3 anos, coisa que não acontece. Felizmente, cada vez mais com a maioria da doença oncológica e no cancro da próstata, por maioria de razão, acontece cada vez menos, felizmente. Portanto, há casos de homens que são diagnosticados com cancro da próstata que não e há vários fazer fatores que envolvem, claro, que estão em cima da mesa e que não é preciso fazer nada. Por isso, como eu estava a dizer há bocadinho, por isso nós temos, quando estamos agora no paradigma no diagnóstico, temos aqueles doentes que nós achamos que não devemos sequer fazer o diagnóstico. Porquê? Porque o risco de ter uma doença que venha a ser clinicamente significativa, ou seja, que venha a pôr em risco a vida do homem, é muito reduzida. Claro. E depois temos a restante doença, que essa sim nós queremos detectar, e nesses casos queremos detectar na fase mais precoce possível. Por isso, o mais pequena possível, o mais constrita à próstata possível, de forma a podermos tratar com a maior taxa de sucesso possível e com a menor agressividade possível. E que alternativas de tratamento existem? Por isso, assim, aquilo que toda a gente ouve falar, e quando se fala de tratar um cancro da próstata, tratar a próstata, a gente pensa numa cirurgia, em que consiste na remoção da próstata e que está associada a uma taxa elevada de disfunção erétil e uma taxa menos elevada, mas significativa, de incontinência urinária. E por isso, e essa é a terapêutica padrão, vá lá, assim, o mainstream do tratamento de cancro da próstata. Depois, e assim quase que evolutivamente, surgiu a radioterapia externa, por isso uma terapêutica externa, feita com uma máquina semelhante a fazer um TAC, em que está a incidir radiação na próstata durante vários dias consecutivos, e que tem uma eficácia muito semelhante ao cancro da próstata. À cirurgia. À cirurgia. Aquilo que nós cada vez mais, e eu pessoalmente cada vez mais tento fazer, é usar tudo isto que eu tenho vindo a dizer, que é, se nós fizermos um diagnóstico atempado, doença localizada, que nós conseguimos localizar e saber exatamente onde é que ela está na próstata,
podemos dirigir o nosso tratamento não à globalidade da glândula, mas apenas à doença atingida, à área atingida. Com isto, mantemos ou tentamos manter o sucesso ou eficácia terapêutica, diminuindo muito os efeitos laterais, nomeadamente a taxa de disfunção erétil e, muito significativamente, a taxa de incontinência. Por isso, eu diria, claro que não podemos reduzir isto a zero, mas a terapêutica focal atualmente tem taxas de incontinência muito perto do zero. E normalmente os senhores também colocam questão sobre Sr. doutor, mas isto normalmente resolve-se com a cirurgia? Sim, e agora... há muita, cada vez mais há essa procura. É aquela dúvida, claro. Sempre. Cada vez mais há essa procura. Infelizmente, eu vou dizer infelizmente, ainda as terapêuticas menos invasivas estão pouco difundidas dentro dos doentes, mas ainda estão pouco difundidas na comunidade médica e mesmo na comunidade urológica. Se calhar, se chamarmos aqui 20 urologistas, se calhar desses 18 ou 17 não vão falar sequer de terapêutica focal, ou dizer, é uma técnica que existe. E por isso essa dificuldade às vezes em chegar aos doentes. Mas cada vez mais temos doentes melhor informados, mais preocupados com a saúde e não só estritamente com a saúde de tratar o cancro da próstata porque é um cancro da próstata, mas preocupados em tratar o cancro da próstata, obviamente, mas também preocupados com a qualidade de vida e com a preservação do dia-a-dia. Estamos a falar de homens que têm atividades físicas diárias normais, que vão ao ginásio. Ativos, claro que sim. E por isso a quem nós temos que dar solução, e neste momento uma solução segura, e com muito baixa taxa de efeitos laterais. Temos várias opções terapêuticas, várias fontes de energia. No fundo, aquilo que nós fazemos é tratar aquela área recorrendo a uma fonte de energia. Pode ser a energia elétrica até, sementes radioativas, ultrassons de alta frequência, várias alternativas que podemos adaptar a cada doente. No fundo, e não há riscos, Sr. Doutor, de, por exemplo, eu não sei se o que eu vou dizer pode acontecer, mas só tratando a área, por exemplo, da próstata, só tratando a área afetada, depois de voltar a surgir o cancro noutra área da próstata? Isso é um risco que existe, é óbvio. O que nós sabemos da biologia, por norma, do cancro da próstata é que temos uma lesão índex, uma lesão principal, que essa será responsável pela progressão do cancro da próstata. E essa é a lesão que nós tratamos. Muitas vezes nós sabemos que há lesões, vou chamar satélites, outras pequenas lesões, que não são evidentes à data e que depois se podem vir a manifestar. E vão dizer, então, mas com a terapêutica focal, como é que acontece? Um doente que faz, imagina, uma terapêutica focal, continua a ser seguido. Ele não é abandonado, é seguido como qualquer outro doente. Claro. Se nós tivermos qualquer evidência de que há novo foco, podemos tratá-lo. Se tiver condições para fazer uma nova terapêutica focal, repetimos a terapêutica focal se o doente assim entender. Se houver necessidade de uma técnica mais alargada, recorremos a uma técnica mais alargada e uma técnica não inviabiliza as outras. Então, em que casos normalmente é que avança para a cirurgia? Eu diria que atualmente em casos muito reduzidos. Pouquíssimos casos, eu vou dizer quase só ao pedido do doente. Só mesmo aquele doente que diz assim... Porque isso tem implicações depois para a sua qualidade de vida, tem não é? Implicações. Depois há outras questões que têm a ver com o próprio... com a nossa maneira de encarar a doença e o tratamento das doenças. Claro. E por isso eu efetivamente, atualmente, fujo, entre aspas, evito a cirurgia, porque acho que não traz aquela mais-valia que nós achávamos que trazia, se calhar, há 20 anos atrás. Claro. E por isso tento propor sempre técnicas menos invasivas. Muito bem. Sr. Doutor, muito obrigada pela sua presença e por esta abordagem de alternativas ao tratamento do cancro da próstata. Vamos agora ouvir as dúvidas dos nossos telespectadores. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Portanto, já sabe que pode dar continuidade a esta explicação, colocar aqui também a sua questão através do número de telefone 225083297 ou largar precisamente as suas dúvidas à especialidade urologia. Seja qual for a pergunta, já sabe que pode fazê-la em direto aqui no programa Consultório. Estamos cá deste lado para isso mesmo. Vamos abrir as portas do nosso espaço para ouvir todas as suas questões. 225083297 é o número de telefone que tem que marcar para se inscrever, mas tem também à sua disposição o endereço de e-mail consultório@portocanal.pt, portanto, por escrito, também pode entrar em contacto connosco e ver aqui a sua dúvida esclarecida. Vamos fazer mais um curtíssimo intervalo, voltamos daqui a alguns minutos e contamos consigo. Até já!